A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Antes de dar liberdade para os irmãos assentar, vamos logo diretamente para a leitura do texto, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Bem, poder sentar agora. Já oramos. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz por esta oportunidade aqui. É uma honra poder ser incumbido dessa responsabilidade, ministrar a palavra de Deus num evento, numa programação tão importante para esta igreja. Eu fiquei maravilhado quando eu vi no dia do ensaio aqui, lotado de irmãs isso aqui, né? Isso é bênção demais, quanto é maravilhoso. E aí, quando eu chego pela manhã aqui, o Mel que perguntou para mim assim, você que vai pregar? Eu falei, sim. Ele, de novo, no domingo de manhã? Eu falei, olha, cara, eu acho que eles estão me colocando, que é para dar tempo até de o almoço ficar pronto, né? O que os irmãos... Muito bem, então vamos fazer isso, né? O César falou que fica pronto lá pelo meio-dia e meio, então meio-dia e meio eu libero os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Domingo passado... Esses irmãos sabem que pregadores da voz de Cristo não tem problema nenhum com o tempo, né? Não tem. Prega 1, 2 horas aí, tranquilo. Aí domingo passado o pastor Sebastião, que estava de passagem aqui na cidade, pastor amigo de um outro amigo, pastor Rosenildo, da Palavra para o Brasil, pregou na igreja lá, na congregação no domingo, e ele pregando, daqui a pouco ele chegou, pegou o microfone e falou, pastor, essa igreja não tem relógio não? Falei, rapaz, o relógio é Deus. Quando você terminou a mensagem, você entrega. Ele, amém, então. Então, eu vou fazer assim, então. Então, se eu ver alguém olhando para o relógio aí, ou fazendo assim, tentando sentir o cheiro da carne, eu vou falar daqui. Amém? O texto que foi proposto para esse aniversário é muito, podemos dizer assim, profundo. Muito comovente e, ao mesmo tempo, dramático no ponto de vista bíblico. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. E, como o pastor acabou de falar no final aqui, se não formos impulsionados, pressionados e mais... O que mais o senhor falou? Convencido. Então, a palavra constranger, na verdade, ela nem tem tanto sentido de envergonhar-se, é mais isso mesmo, de pressionar, impelir. Constrangidos, quer dizer, é como se fosse, eu sou obrigado a fazer isso por conta de alguma coisa. Constrangidos por isso. Significa isso. E o apóstolo Paulo, aqui no verso 14, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. Meu Deus, e quando nós... começamos o texto desta forma aqui, é como se algo de dentro começasse a fluir. Como se viesse na nossa mente um filme de como era a nossa vida de outrora e aquilo que nós desfrutamos hoje. Porque é isso que o amor de Cristo faz. E aí, quem diz esta frase aqui é o apóstolo Paulo. E você sabe quem era o apóstolo Paulo. E quando ele faz uma declaração como essa declaração ela passa a ser significante para nós como igreja. Até porque ela vem da pena de alguém que teve muitos adjetivos, aplicados a ele, como por exemplo, perseguidor. Esse mesmo apóstolo Paulo aqui, ele teve experiências muito, muito fortes. E ainda assim... era como se fosse uma defesa desse mesmo Deus que ele dizia conhecer. Ele era o prodígio da sua religião, um erudito, cheio de si mesmo, orgulhoso,
zeloso da lei, guardador dos ensinamentos passados hereditariamente. Então esse homem, tudo aquilo que ele fazia por amor. Ele fazia por zelo. Esse amor era tão forte que ele se tornou um exímio defensor daquilo que ele cria. Enquanto para ele era defensor, por outro lado, ele era visto como perseguidor. Tanto que levou cristãos diante dos tribunais. Arrastava violentamente. E alguns mesmo levava até a morte, como foi o caso de Estevão. Ele fazia por amor. Só que, perceba bem, aconteceu algo na vida deste homem. E o que aconteceu com certeza foi algo extraordinário. Foi algo sobrenatural. E ele conta essa experiência lá em Atos capítulo 26. E quando ele chega no verso 14, ele culmina ali, né, nesse grande acontecimento. Ele está diante do rei Agripa. E ele diz o seguinte. Ele diz: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Observe que este acontecimento nada mais, nada menos foi um encontro com o Senhor. Aquele homem que até então era um zeloso, um guardador da lei, que fazia tudo por amor, e que esse amor levava ao ponto de usar de violência para defender aquilo que ele cria, agora ele tem um encontro com o verdadeiro amor. Ele tem um encontro com o Senhor. E foi com essa frase, com uma luz muito mais intensa que o próprio sol, que esse tenaz perseguidor da igreja foi confrontado com o seu pecado, com as suas ações e com um amor distorcido. Foi confrontado, ele caiu por terra. Quero parar nesse ponto aqui um minuto para fazer algumas considerações a respeito dessa experiência de Paulo. Sabe por quê, queridos? Porque para entender o cristianismo, para viver o cristianismo, tem que ter havido um encontro com o Senhor. Tem que ter havido uma experiência. E essa experiência ela tem que ter sido sobrenatural na nossa vida. Sobrenatural porque não é simplesmente o ouvir de uma mensagem que comove o coração e então me impulsiona a levantar as mãos, porque ela toca em algumas necessidades minhas, porque ela toca em alguma fraqueza, porque ela toca em alguma experiência que eu esteja vivendo atualmente. Isso comove qualquer um de nós. Essa experiência ela não é movida por isso. Ela é movida por um reconhecimento da atual condição que nós vivemos. Os irmãos estão entendendo, né? É o reconhecimento da atual condição. Você vai entender isso daqui a pouco, porque a declaração que Paulo vai fazendo no decorrer das suas cartas, ela é de uma auto-humilhação, não de uma autocomiseração, mas de um reconhecimento de uma miséria que até então nem ele sabia que tinha. É de uma miserabilidade que nem ele reconheceria que era tão miserável assim. Mas através desse encontro, não há outra coisa senão reconhecer que era isso mesmo. Essa era a verdade. É isso que faz o encontro com o Senhor. Ela desnuda a nossa natureza. Ela nos confronta. Ela arranca a nossa máscara e mostra quem verdadeiramente nós somos. Inimigos de Deus. Agora me explica, você consegue identificar agora qual que é a reação de Paulo diante disso? Até então ele amava esse Deus.
E de repente agora ele mostra, o que esse encontro revela é que na verdade ele era inimigo. Ele era inimigo. E ele relutava contra isso, achando que estava defendendo aquilo que era correto, mas o Senhor diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ao mesmo tempo que se mostra uma forma, mais uma vez eu quero dizer, dramática da forma de Deus tratar conosco, mostra também a sua graça e também a sua justiça. Isso porque quando Deus tem um plano de salvação para a vida de alguém, querido, Ele vai usar os seus meios, mesmo que esses meios sejam os seus aguilhões, mesmo que seja duro. Foi com esta frase que Paulo narra essa experiência. Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Ou seja, já declarou quem ele era, já entendeu. Paulo, ele só pergunta para poder confirmar. Ele só pergunta para confirmar. Mas a sua pergunta já é acompanhada de uma afirmativa que foi gerada dentro dele. Com toda essa experiência, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Olha só. Quando se cai por terra e é Deus quem derruba, não tem como não negar que é Deus. É tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daqui, então, agora começa uma transformação na mente de Paulo. Uma transformação de vida. Uma transformação de atitude. Inclusive, o tema que eu trago para esta mensagem da manhã é um constrangimento que gera mudança. Guarde bem isso. Um constrangimento que gera mudança. Porque não adianta ser constrangido e resistir contra os aguilhões. É contraditório. Esse constrangimento, uma vez que me impulsiona a um relacionamento estreito com esse Senhor, automaticamente ele me leva a uma mudança. Ele tem que levar, é obrigatório isso. E Jesus responde: tu és o Cristo. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E foi esse mesmo Paulo que outrora tinha todos esses adjetivos. Foi ele mesmo que agora, inspirado pelo Espírito Santo, ao dirigir-se a uma igreja que vivia com muitas lutas, tribulações, que uma vez ou outra envolvia-se em controvérsias, tropeçava em erros doutrinários, que disse: o amor de Cristo nos constrange. Foi esse Paulo agora. Percebeu a mudança que houve nas afirmativas de Paulo agora? Percebeu agora a mudança? Eu estou usando, eu acho que eu vou mudar o tema da mensagem para dramático, porque o meu ponto de vista com relação a isso aqui é muito dramático. A mudança dramática, a drástica mudança da declaração de Paulo agora. Ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Paulo conheceu um amor tão profundo, queridos, que desejava que a sua largura, comprimento, altura, profundidade, que aliás nem se pode mencionar, nem se pode mensurar, na verdade, ele excede todo o entendimento. Paulo faz essa declaração em Efésios capítulo 3, verso 19. E ele diz, ele quer que esse amor, ele seja pregado a todos os homens. Olha só, também mais uma mudança radical na atitude de Paulo. Porque até então, esse zelo, esse amor a qual Paulo, juntamente com seus conterrâneos, tinham por esse Deus, era um amor exclusivista. Amém? Era exclusivista, ele era exclusivo do povo judeu. Era único, nenhuma outra nação poderia adentrar. Tinha que ser de uma linhagem pura, tinha que ser dos seus próprios descendentes, tinha que ser descendente das tribos. Era um amor exclusivista, era um amor egoísta. Mas a partir do momento que Paulo se encontra com a plenitude desse amor, ele deseja, ele anseia, ele quer que esse amor seja expandido pelos quatro cantos do mundo. Não é à toa que Paulo é considerado um dos maiores missionários de todos os tempos.
É como se ele pensasse, esse amor é muito maravilhoso, esse amor verdadeiramente me constrange, ele me impele, ele me pressiona, ele me impulsiona a levar esse amor adiante. Eu não consigo, eu não posso ficar aqui parado. Eu tenho que levar este amor. E afirma ainda na sua carta, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, que esse Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem que reconhecer isso. Irmão, olha só. Eu sei que ficamos maravilhados quando Deus opera em nossa vida através, diretamente na nossa necessidade. No mundo lá fora é assim. Quando eu falo mundo lá fora, é pessoas que não têm relacionamento com a igreja local. Porque assim, até então, vai tudo bem. Então, tudo nos conforme, não precisamos de nada. Mas basta, por exemplo, uma enfermidade atingir a nossa vida. De um ente querido, de um filho principalmente. E a primeira coisa que desperta na nossa mente é recorrer a Deus. E aí, Deus opera? Claro que opera. Porque Deus, ele é gracioso, Deus é misericordioso. E Deus cura, supomos, essa enfermidade. E aí a pessoa, olha só como Deus é amor. Olha só como Deus nos ama. E aí está tudo bem. Aí daí então, daqui a pouco, você tem uma empresa, tem um negócio, tem um trabalho, e de repente você sofre uma perca nessa área. A sua vida financeira vira do lado avesso. Aquilo então que era o teu porto seguro, aquilo que era a tua segurança, agora deixa de ser. E então agora você pensa, meu Deus, a quem eu recorro agora? A quem? A Deus. Porque você perdeu o seu porto seguro. E aí então você recorre a Deus agora. E aí então você começa a frequentar uma igreja, você começa a pedir oração a quem você sabe que é crente, e assim por diante. De repente você ouve um testemunho de que uma pessoa ofertou na igreja e houve uma mudança na sua vida, e você arrisca também levar uma oferta para a igreja, mas até aí tudo bem. De repente Deus muda o quadro da tua vida financeira. Ai, Deus é amor. Ou então dá um livramento, né? Acontece algo extraordinário, e aí você pensa, nossa, foi por pouco essa. Foi Deus mesmo. O próprio ímpio declara isso. Nossa, foi Deus. Nasci de novo. Foi Deus. Deus é amor. Mas preste bem atenção, irmãs e irmãos. Você que está aqui nesta manhã. Deus, eu sei que Deus em algum momento da tua vida operou em alguma dessas áreas. E é claro que te levou a um sentimento de gratidão a Deus. E é claro que você disse também que esse Deus é amor. Mas o que a Bíblia nos diz é que esse amor, ele é provado e comprovado, não quando Deus opera nessas áreas da nossa vida. Deus prova o seu amor para conosco quando morreu na cruz. Quando eu e você ainda éramos pecadores. Não foi quando você estava no momento de dificuldade, no momento de doença, de enfermidade, problema financeiro. Foi quando você e eu éramos inimigos de Deus. Quando as nossas ações, as nossas atitudes afrontavam, agrediam a santidade de Deus. Foi nesse momento que Deus provou o seu amor. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu o que Jesus quis dizer. Eu sou Jesus a quem tu persegues na hora. Ele entende isso. Ele pensou, eu não sigo Jesus, eu não persigo Jesus, o homem, porque Jesus já morreu. Mas persegui aqueles por quem Cristo morreu. Eles também então morreram, mas também ressuscitaram com ele. Logo, não eram pessoas comuns, eram novas criaturas. Por isso, mesmo diante de todo aquele flagelo, conduzido por Paulo, aquelas pessoas a quem Paulo perseguia,
diante dessa perseguição, essas pessoas que eram geradas por Deus, eles não negavam a Deus, porque não viviam para si mesmos. Paulo entendeu agora, por isso que eu persigo esses cristãos aí, e levo diante de tribunais, e aponto com a espada, muitos morrem, e eles não negam esse Jesus. Por quê? É claro, agora entendi tudo. É porque eles não vivem mais para eles. Para eles mesmos, eles até rejeitavam, porque eles colocariam diante deles tudo aquilo que eles tinham, família, propriedades e tudo mais. Mas acontece que eles não vivem para eles. Eles vivem para esse Cristo. É por isso que eles não rejeitam. É por isso que eles se submetem a morrer a fio de espada. Então é por isso. Então Paulo, isso foi entrando na mente dele. Então foi na morte. E naquele momento que Paulo encontra com Jesus, Paulo também morre. Paulo também morre. Tudo faz sentido agora. Com esse entendimento, então, Paulo abraça a fé. Com esse pensamento, Paulo agora, então, resolve se entregar. Pois entendeu também que a morte de Cristo foi muito mais sacrificial. Enquanto todos olhavam para Cristo como se fosse um mártir, como tantos outros que vieram antes dele, Paulo também o via assim. Paulo via alguém Cristo como um rebelde, que se levantava contra o Deus Todo-Poderoso, e por isso ele perseguia. Agora ele entendeu que a morte de Cristo não foi apenas um sacrifício, ela também foi vicária. Ou seja, ela foi substitutiva. Ele entendeu que aquilo não foi apenas uma condenação de uma morte, foi um julgamento e uma sentença, sim. Mas não era para aquele Cristo. Era para ele. Agora tudo faz sentido. Um julgamento seguido de uma sentença, o qual estava direcionado a ele. Porém, Cristo assume o seu lugar. Misericórdia. A cruz, esse objeto repugnante de tortura e de dor, de miséria e sofrimento e de morte. Deuteronômio capítulo 1, verso 23 diz: porquanto aquele que é pendurado é maldito. Mas Paulo olha para o Cristo e não vê maldição nele. Pilatos olha para o Cristo e não vê nada nele. Ele diz: não tem nada que aconteceu. Eu lavo minhas mãos. Vocês que estão dizendo que ele é isso e aquilo. Paulo também vê isso. E é esse objeto, é para esse objeto que Paulo olha. Então ele visualiza um amor tão grande e profundo que o constrangia. O amor de Cristo te constrange? O amor de Cristo te constrange? Será que o amor de Cristo me constrange? Porque Paulo, para chegar nesta conclusão, querido, olha só a experiência que ele teve. É claro que cada um de nós temos experiências diferentes. Deus trata conosco de maneiras diferentes. Esse Deus é multiforme. Para cada um ele se apresenta de uma forma diferente, porém graciosa. Mas se ela não me levar a olhar para a cruz e ver o Cristo no meu lugar, não há como esse amor me constranger. Não há como. E ao enxergar o amor de Deus, Paulo sabia que se trata de algo tão grandioso que excede toda a nossa compreensão. Você consegue explicar o amor de Deus? Hã? Ninguém nem explica a Deus, que dirá o seu amor.
Ninguém explica os seus planos. É por isso que há uma divergência teológica acerca dessas coisas, queridos. E a gente fica especulando, na tentativa de explicar Deus, o seu amor e o seu plano de forma humana, com o nosso entendimento intelectual medíocre. Não se explica, apenas se experimenta, se entrega, se envolve. Aparentemente, a igreja moderna, ela tem descansado na sua vida secular. Aparentemente, a igreja moderna, ela tem deixado de experimentar um verdadeiro avivamento. Talvez seja por isso. Talvez seja porque nós deixamos de olhar para a cruz. Porque toda vez que você olha para a cruz, você tem que se enxergar nela. Aliás, não era esse o propósito do sacrifício de animais do Antigo Testamento? Não era esse? O sacrifício foi feito, não há outro que se possa fazer. Mas isso não quer dizer que devamos olhar para o lugar do sacrifício e nos enxergar nele. Não quer dizer isso. Pelo contrário, é exatamente esse sacrifício que me impele, que me constrange a manter meus olhos fitos nesta cruz. E se nós alcançamos essa experiência, será que o auge desse entendimento no auge dele ainda é possível não haver uma mudança de mente, de atitude, de transformação? Vamos fazer uma autoavaliação, queridos. Porque, confesso para vocês, é uma tarefa árdua. Ela não é fácil. Quem dera que no momento em que temos nosso encontro com Deus, Ele fala, olha, eu encontrei você, chamei pelo teu nome, agora você é nascido de novo, agora você é meu e eu vou te levar comigo. Meu Deus, que maravilhoso seria. Mas não, Ele nos deixa aqui. Porque é exatamente aqui que nós vamos, através das experiências com Deus, as experiências da vida, conhecendo esse Deus que se revela de maneira progressiva a nós. Conhecemos a sua graça, conhecemos a sua misericórdia, conhecemos a sua bondade, tudo isso através daquilo que nós experimentamos. O que nós não podemos deixar é de enxergar Deus em todas essas experiências. Não podemos. E talvez a gente tenha deixado de fazer isso. E aí então no verso 16, que seria o verso que eu vou pregar, isso é só uma introdução para os irmãos entenderem como é que é. Aí Paulo no verso 16 ele diz assim: assim que nós daqui por diante. Observe que Paulo ele já se coloca no meio daqueles que tiveram encontro com o Senhor. Ele diz, nós, como Paulo salientou uma ênfase, nós que vivemos a partir da cruz de Cristo. Assim que nós daqui por diante. O que Paulo vai falar aqui agora é a respeito de uma conduta diferente da anterior. O que ele vai falar agora é uma atitude diferente da anterior. Quer dizer que aquilo que você viveu, experimentou agora, ela é irrelevante, porque agora você tem um novo caminho a percorrer. Você tem novas experiências a se envolver. Você tem agora um trabalho diferenciado. Você tem agora responsabilidades, privilégios. É impressionante como nós enxergamos somente os privilégios, né, irmãos? É impressionante. Quando nós envolvemos com a igreja, a gente acha que a gente tem direito de um monte de coisa, né? A igreja tem a obrigação de me dar uma assistência em todos os aspectos, financeira,
no alimento, na condução, na oração. A igreja tem por obrigação de fazer isso. Nós tivemos uma experiência muito difícil recentemente. E a gente vai entender que não é a gente, como que a gente se coloca dentro de uma caixinha, achando que a gente tem, como é que se diz? A gente é o foco das atenções. Isso não é. A irmã Aurideia leu um texto muito interessante aqui, falando a respeito da diversidade de pessoas que formam um corpo. E usou a ilustração de uma coxa de retalho, onde se costura-se um ao outro e forma-se uma coxa muito bonita. O retalho por si só não tem utilidade nenhuma, mas ela passou a ter uma função importante a partir do momento que ela se tornou uma coxa. Até passou a ser até bem vista, né? Quando é um pedacinho, talvez a pessoa pegue e joga dentro do cesto. Mas quando ela se torna uma coxa, a pessoa quer para si. Ela já pensa logo no conforto que ela vai trazer no dia de frio, né? Ela passa a ter utilidade. E a igreja é isso, queridos. A igreja ela é uma só. Ela já foi unida por Cristo Jesus. E cabe a nós agora preservar essa unidade. E quando Paulo fala a respeito disso, ele vai tratar de alguns assuntos aqui. E esse assunto que ele trata, ela tem a ver com essa mudança de mente, com essa mudança de entendimento. E ele diz aqui o seguinte, no verso 16: assim nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele fala aqui a respeito da minha percepção em relação às pessoas agora. E um relacionamento diferente. A primeira que eu quero falar é do meu relacionamento para com a igreja. Vou falar do nosso relacionamento para com a igreja e para com o mundo lá fora. Para com a igreja, aprender a caminhar junto é uma tarefa difícil. Quem é que nunca falou assim? É mais fácil falar com o irmão Zé, né? Que mexe com isso. É mais fácil lidar com boi do que com gente, né, irmão Zé? É mais fácil lidar com animal. Muito mais fácil. Eu já vi gente dizendo que queria ser até cachorro. É sério. Porque olha a vida do cachorro. Ele levanta. O que fala para o cachorro? Vai deitar. O cara passa o dia todo em deitar. Quando ele levanta. Vai deitar, rapaz. O cara fala, eu queria ser cachorro, velho. Quando eu quisesse levantar para trabalhar, vai deitar. É mais fácil mexer com animal do que com gente. Só que esse é um conceito humano. Sabe por quê? Porque quem levanta esse conceito, querido, dificilmente está disposto a abrir mão da sua vontade, está disposto a abrir mão do seu comodismo, ele não está disposto a abrir mão do seu conforto. Porque se ele fizer isso, querido, ele vai se privar. Esse é um conceito humano, caído até. Mas quando trata a respeito da igreja, a história muda. Aí a percepção é outra. Agora é um caminhar diferente. Gostei do testemunho da irmã. Como é que é o nome da irmã? Elecilda, né? Aprendendo a caminhar juntos, como aprendeu a amar. É exatamente este sentimento que Paulo quer externar. E ele convida a igreja para esta prática. Agora somos uma comunidade. Somos a Assembleia de Deus. Inclusive, até a irmã lá da igreja perguntou assim, os hinos da harpa não são inspirados? Eu falei, não, inspirado pelo autor, né, irmã? Ele compôs, né, com todo o seu coração. Né? Então, tá, mas por que tem hinos aqui que ofereceram só para a Assembleia? Eu falei, ofereceram só para a Assembleia? Ela, porque tem um na Assembleia. Eu falei, não. Não é um hino para a Assembleia, porque a palavra Assembleia significa reunião, né? Reunião, é o ajuntamento de pessoas. Está falando do povo de Deus. Ela, entendi. Tudo bem. Agora eu pergunto para os irmãos, é fácil, queridos, caminhar junto? Não é.
a primeira coisa que a gente atenta são para os defeitos das pessoas. E aquele defeito, ele já torna, como é que se diz, a pedra de tropeço para esse relacionamento. Dificilmente aceitamos as pessoas com seus defeitos. Ela tem que vir perfeita. Na verdade, ela tem que concordar com tudo que você pensa. Tem que ser a tampa e a panela. Isso é comum, até existe. Tanto que existem pessoas que têm afinidades, né? Vão ler o livro. Nossa, eu também gosto desse livro. Nossa, eu também gosto dessa música. Né? E aí existem afinidades, mas a maioria das vezes você não vai encontrar isso. E aí você tem que estar disposto a desenvolver um relacionamento, mesmo com aquilo que você acha que é a pedra de tropeço para esse relacionamento. E não é fácil isso. Orar pelo outro, quando você é quem mais acha que precisa de oração. Visitar uma pessoa quando está visitar uma pessoa quando essa, na verdade, nunca te visitou. Enxergar sua fraqueza ao invés de ajudar a superá-la. São coisas que, na verdade, encontramos na Bíblia, que são mais de 40 mandamentos de mutualidade que me exortam a desenvolver um relacionamento para podermos caminhar juntos. Uma vez eu falei isso aqui, que um amigo meu chegou para mim, olha, você vai cuidar de uma igreja? Para lidar com o povo é o seguinte, eu já vou te dar a dica. Você tem que correr para eles andar. Porque se você andar, eles sentam, se você sentar, eles deitam. Faz sentido, irmão? Né? E eu fiquei meditando naquilo, eu falei, não, mas não faz sentido. Não faz sentido porque não se trata a respeito de uma liderança com metas a serem atingidas no final do mês, sabe? Um cronograma, uma programação, não se trata disso. Trata-se a respeito de um povo que caminha para um alvo e caminha para o Cristo. Só que existe um processo e para alguns esse processo ele é demorado. Alguns Deus converte hoje, mas ele vai levar 30 anos para poder desenvolver isso. Outros são imediatamente. Como é que se caminha junto? O outro vai correr mais que o outro em relação a dons? Claro que sim, queridos. Mas todos nós vivemos juntos aqui. E eu entendi que isso não faz sentido. Então eu pensei o seguinte, eu não posso correr para eles andar e nem sentar para eles deitar. Eu tenho que caminhar junto com eles. Apesar de andar na frente, não quer dizer que eu tenho que apressar o passo e quem quiser que me siga. Porque existe algum momento da vida, dessa caminhada, que alguém vai sentar mesmo. Mas cabe a mim voltar, segurar nas mãos desse irmão e dizer, está cansado, meu irmão? Ele vai dizer, sim, estou. Bem, mas eu vou te ajudar. Isso é igreja. Isto é família. Quando nós falamos a respeito de família aqui, não é isso que falamos? Família volta de Cristo. E o que é a família? Não podemos comparar a família de Cristo com a família secular, onde há desavenças, brigas, e muitos ficam anos sem se falar. Eu mesmo fiquei 8 anos sem falar com um tio meu. A família de Cristo é diferente. Não se pode deixar o sol se pôr sem que haja reconciliação. Isso não é apenas no relacionamento marido e mulher, mas também na família de Cristo. Por isso não conhecemos mais a veneração carnal de pessoas, nem o medo delas, nem o desprezo delas. Não atentamos mais para este detalhe, porque em Cristo, a partir daqui agora, temos uma nova percepção. Esse apóstolo, Paulo mesmo, ele mesmo teve essa experiência. Foi acusado de andar segundo a carne, 2 Coríntios 1:17. Enquanto justamente a maneira carnal e egocêntrica dos coríntios e sobretudo dos novos mestres provocou essa incompreensão em relação ao apóstolo e às maléficas discórdias internas. Ou seja, foi com essa visão carnal que os irmãos da igreja de Coríntios olhavam o apóstolo Paulo. E agora, Paulo, com essa declaração, ele confronta com a imagem contrária do verdadeiro conhecer as pessoas. Só que essa maneira diferente de enxergar as coisas, de enxergar o seu próximo, só é possível sob o efeito dominante
do Cristo na cruz. Amém? Eu vou correr, mas não quer dizer que os irmãos vão se levantar e andar não, tá? Correr por causa do tempo. Agora, nossa percepção em relação às pessoas de fora. Resumidamente, é única. Ide e pregai o Evangelho. As pessoas que nós olhávamos e antes, a gente selecionava segundo aquilo que me satisfazia, né? E conforme a sua conduta. Existem pessoas que me irritam, outras que não. Outras que somam, outras que dividem. Aí com essa percepção a gente fala, essa eu quero para o meu círculo de amizade, essa eu quero, essa eu não quero, essa diz isso e aquilo, essa faz isso ou aquilo. E nós vamos selecionando as nossas amizades e nossos relacionamentos. Não é assim que nós fazemos? Só que agora, com essa percepção de Cristo, o contexto muda. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus apresenta algumas características das pessoas que foram geradas por Deus. E uma delas é misericordioso. Essa característica trata de enxergar as pessoas como miseráveis espirituais. Nossa, irmão, eu tenho que olhar para o irmão olhar com um olhar de miséria? Sim, querido. Espiritual. Quando Cristo te encontra, não foi assim que você se encontrou? Não foi assim que você enxergou a sua vida? Agora, uma vez que você experimenta isso, agora você leva isso adiante. O seu olhar a partir das pessoas agora não é mais um olhar de julgamento, nem um olhar criterioso secular. Ele é um olhar agora de misericórdia, um olhar de compaixão, independente da sua classe social, da sua vida financeira. O olhar agora de uma pessoa que precisa, que carece, que necessita de Deus. Que precisa ouvir o Evangelho. Mas o que nós vemos são os afundamentos da miséria. A pessoa afunda a pessoa mais ainda na sua miséria, mediante uma pregação cheia de cobiça e ganância. Aguçando nas pessoas, né, essa cobiça. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que desfrutar disso, daquilo. E as pessoas, eu quero. Mas não tem encontro com o verdadeiro Deus. E para encerrar, ele fala a respeito do conhecimento de Cristo segundo a carne. Ele diz o seguinte: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Obviamente, Paulo se refere ao pensamento sobre o Messias, porque ele fala o Cristo e não Jesus, que era comumente Jesus era, né, chamado, Jesus homem. Mas quando ele fala o Cristo, ele está falando a respeito do Messias, o enviado de Deus, aquele que veio com um propósito salvador. Paulo fala isso por conta da sua própria experiência, por conta do seu próprio conhecimento. Era toda maneira que o Paulo imaginava a respeito do Messias de Israel e a forma como ele o aguardava. E por mais rigoroso, devoto, aparentemente condizente com as Escrituras, que esse pensamento que ele tinha, Paulo entendeu agora que ele, na verdade, ele era cego e profundamente distorcido, porque era um pensamento carnal acerca do Cristo. Tanto que nem ele mesmo enxergou esse Cristo. Nem ele mesmo enxerga. A palavra do Senhor diz que ele veio para que eram os seus e os seus não receberam. Isso porque o conhecimento que esse povo tinha a respeito do Cristo era um entendimento segundo a carne. E isso cega a revelação de Deus. Cega a revelação máxima de Deus. Por isso Paulo havia visto na mensagem dos cristãos, depois, quando Cristo vem e envolve todas aquelas pessoas pregando o evangelho acerca do reino, Paulo enxergava aquilo como se fosse uma afronta, uma blasfêmia contra o Deus que ele disse que servia. E perseguia passionalmente esses cristãos. Mas agora, porém, isso muda completamente.
Isso muda. E o receio de Paulo era que os irmãos da igreja de Corinto tivessem retornando a esse mesmo pensamento. Tivessem retornando a esse pensamento judaico a respeito de Messias, gerando até mesmo no meio das pessoas outros questionamentos. Isso dá abertura para outros mestres que traziam o entendimento gnóstico a respeito até do próprio Cristo. E Paulo está dizendo, não, isso não pode acontecer. Não podemos ter esse entendimento carnal novamente a respeito do Cristo, porque Ele já se revelou como de fato Ele é para nós. É o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador. E a pergunta é, como está o seu entendimento a respeito do Cristo? Será que nós temos visto este Cristo como aquele que vai mudar simplesmente a nossa vida financeira? Será que temos visto esse Cristo como aquele que só vai simplesmente restaurar o meu relacionamento, a minha família? Como o Cristo que vai retirar o meu filho ou minha filha da situação que ele se encontra? É assim que nós temos enxergado esse Cristo? É claro que ele pode fazer tudo isso, meu querido, mas o primeiro olhar que você direciona para Cristo é um olhar de Salvador. O Filho de Deus, o Messias. É esse entendimento que devemos ter. E quando nós temos esse entendimento, o amor de Cristo nos constrange. Amém? Ele me constrange, Ele me impele, Ele me impulsiona, Ele me pressiona a ter uma atitude diferente em relação às pessoas lá fora, em relação à igreja e em relação ao Cristo. Essa é a mensagem que eu transmito para a igreja, para a glória do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.